começando mais um episódio do Pode Casar Sim. Vocês estavam com saudade? Eu tava com muita saudade mesmo. E hoje nós temos convidados especiais. Eu sou a Kézia, fotógrafa de casamentos da Relevante Foto Filme. Eu sou Kellen Freire, cerimonialista, assessora. E nós temos aqui para partilhar esse momento com Nossos vocês. convidados especiais, quem são? São dois e são um só. São duas empresas, mas unidas. Nós temos aqui Criativa Instrumentarte, Débora e Guilherme. Foi efeito! Caraca, tem efeito gostoso! É isso aí. E nós estamos aqui na casa da Instrumentarte da Criativa. Aqui é o lugar onde tudo acontece. Aqui a gente tem música, aqui a gente tem inspiração, aqui a gente tem sentimento. É tudo junto aqui. E aí a gente trouxe esse casal para conversar um pouco, bater um papo gostoso sobre o que representa o Instrumentarte, o que representa a Criativa nesse universo. Vamos lá. Eu pensei a gente bater um papo gostoso aqui, a gente fazer algumas perguntas e conversar um pouco, falar um pouco para o casal, com o casal, e também falar um pouco de cada segmento de um dos dois. Tem aqui meu roteirinho, minhas perguntinhas. E acho que a pergunta inicial... Vocês estão preparados para o interrogatório? Então vamos lá. Primeira pergunta, que eu acho que... Convidados falarem primeiro. A gente está tão empolgado, vai. Fala um pouquinho da Felipe, tá também. É um prazer estar aqui no Pode Casar Sim, né? É um projeto super interessante, desde a primeira vez que eu vi, o primeiro episódio de vocês eu já super amei e a gente se sente feliz de estar participando hoje, né? Sim, eu sou o homem do sim. Todo homem tem que ser esse homem do sim. Então vamos lá. Quer falar não, gente? Mas não. Já falou. Então tá bom. Nós dois, Gente, é muito engraçado. Vai ser difícil levar essa aqui, porque ele é engraçado. Ele ainda tá esquentando. Tá esquentando. Vou tentar, vamos já. Fala pra gente, como que vocês se conheceram? Você. Eu, né? A gente se conheceu na escola de música. Eu, né? Você nem deixou eu falar, mas você. A gente se conheceu na escola de música. Na época eu estudava e trabalhava lá na escola de música. E ele fazia sax. Fazia violão também. Mas estava estudando sax. E eu não encontrava nunca Guilherme, porque eu trabalhava na parte da tarde e o Guilherme estudava de manhã. Só que aí o marido de uma amiga ficou doente. E aí eu fiquei trabalhando na parte da manhã cobrindo, e aí foi que eu conheci ele lá. Então a música já estava desde o início no relacionamento de vocês? Eu já era cantora. Já era cantora na época, já estudava música, e ele também músico. A gente se conheceu na escola de música, não tinha como. Na verdade, gente. Na verdade, a gente se conheceu lá, e ela era só uma pessoa mesmo que eu admirava. Né? Você estava apaixonado? Não. Achava ela uma pessoa que tinha uma voz bonita, eu conversava muito com ela, gostava muito de conversar. Aí uma dúvida, quando vocês se conheceram na escola de música, claro, né, apareceu assim a química do casal, mas com relação à música, vocês logo de início tiveram essa coisa assim de cantar junto, de tocar junto? Não, foi bem depois. Muito depois. Bem depois, mas quando eu vi a primeira vez ela cantando, eu falei... Ela canta bem, né? Além de ser bonita, ela canta bem, né? Então a música já estava presente, você fez parte, uma curiosidade minha, né? Eu nunca perguntei isso pra vocês, mas tipo assim, vocês têm uma música especial assim, fora uma música que marcou essa época, fala assim, cara, essa é a nossa música. Eu fiz uma música pra ela. Eu vou chegar nesse ponto dele, não corta minha pergunta, não é disso. Eu vou chegar, como que foi o casamento de vocês, já que você antecipou? Como que foi o casamento de vocês? Com relação à música, tudo. É engraçado que ela sempre dá os palpites dela, mas em relação à música foi tudo por minha conta. No casamento eu deixei tudo por conta dele, eu não me envolvi. Assim, como nós somos músicos, muitos amigos músicos, então a gente fez uma divisão, né, de quem ia tocar, de quem ia cantar, porque eu tinha muitos amigos na área, e ele também tinha, né, na época ele também tocava com a tia dele há muitos anos já casamento, então ela também cantou o nosso casamento, e as pessoas que tocavam com ele na igreja também, e os meus amigos. E engraçado que eu e o Guilherme, a nossa conexão não foi, o Guilherme já tocava casamento, eu também já tocava casamento, mas a gente não tocava casamento juntos, né? Eram separados. E eu fazia outras coisas além de casamento. Eu fazia barzinho, eu fazia axé, eu fazia de tudo um pouco. Quando eu conheci Guilherme, eu já fazia mais MPB e mais musicais, não fazia tantas... Eu ficava no barzinho, bebendo e vendo ela lá cantando. Teve algumas, foram
pouco às vezes, né? Chocolate. Chocolate. Só quero chocolate. Ai, meu Deus. A gente tem que trabalhar, né, gente? E como que veio esse início da Instrumentarte? Que vocês resolveram falar assim, vamos nos juntar e vamos Na cantar. Foi verdade- pós-casamento Não. ou na época de namoro já tinha? Não, na época de namoro pouco tempo, né? É. Foi pouco tempo, mas aí logo quando, tipo assim, eu tinha agenda minha com a minha tia. Mas aí quando tinha um casamento aqui, às vezes eu fechava com ela. Entendi. Aí começou, e canta muito bem, né? Suspeito falar. Aí começou assim, a gente tocando muito casamento, só que era assim, chama Guilherme, chama Débora, chama Guilherme Débora, Guilherme da igreja, Guilherme Débora. Aí, na época, Débora falou assim, eu vou botar um nome pra tirar esse negócio de Guilherme Débora. Essa coisa de... Porque como a gente estava sempre na igreja, os amigos da igreja chamavam, as pessoas que nos conheciam ali. Aí começou, você tem... Antigamente era mais assim, teclado, voz e um violino. Aí, você tem um trompete? Aí eu falei com ele, a gente tem que botar um nome nisso, que agora o negócio tá caminhando pro outro lado. Aí, eu lembro até ela hoje... tem uma mente empreendedora, ela tem uma visão além, ela tem ficou- essa... E aí eu o lembro nome- do sofá, naquele sofá nosso, estampado, azul com sei lá o quê, que nem existe mais. Tava na praia, eu acho, na casa de mamãe. Eu lembro eu escolhendo o nome que ia ser instrumentar. Falei, arte, música, não sei o que. Aí, instrumentarte. E outra coisa também que tem em relação a instrumentarte, que eu pedi para fazer uma logo, eu fui a gente não tinha criativa ainda, né? Eu fui num lugar, pedi para fazer, e a primeira logo que foi feita é a logo que a gente usa até hoje. A criativa a gente já trocou algumas vezes, mas instrumentarte não, só fez De uma. Instrumentarte? Então, de instrumentarte deve ter aí... A gente tá A gente tá há 20 anos. 20 anos junto, uns 17 anos. Na verdade, ela também tocava, né? Tem praticamente 30 anos Eu que acho que toco assim, mais casamento. assim, nível de empresa, uns 16, né? É. Assim, porque tudo começa muito assim, né? E depois que a gente vai... Porque, na verdade, também chegou uma época que minha tia até falou que ela ia fazer, eu vou fazer os últimos casamentos. Eu fiquei mais tranquilo também, porque pra ela é difícil eu parar. Se deslocar. né? Aí E a tinha gente... todo um público, né? Porque a tia dele sempre cantou com ele e cantaram anos e anos. Assim como hoje é a gente, Guilherme toca desde os 15 com a tia, né? Então a tia dele hoje tá com que idade, sua tia? Seu pai tá com 60. Tenta alguma coisa. Então, Esse quer dia dizer, eu Uma marquei tradição de família, então. eu marquei 15 anos esse dia. Você tocou o casamento com a sua tia. Da Tá filha vendo? dela. Legal, né? Isso é muito bonito, né? E aí eu acho que depois, com o tempo, ela tinha umas pessoas já chamavam ela, chamavam ele, mas depois, com o tempo, ela quis parar, né? Quis chegar numa idade e tudo. Aí a gente já tocava junto e ficou só a gente. Ai, que demais. Muito bonito isso, hein? Adorei. Romântiquitos. Romântico. E falando um pouco mais assim, dessa parte, acho que a gente pode falar um pouco mais dessa parte musical, porque depois a gente vai entrar na parte da criativa. Da criativa. Porque é muita coisa legal pra gente descobrir. Questão de trabalhar com a música num casamento assim. Qual que vocês acham que é o maior desafio? É escolher o repertório, parte dos noivos, falando assim, vocês olhando os noivos diante dessa realidade, né? Da música pro casamento. Você quer dizer, tipo assim, o que os noivos... Ver como o maior desafio para os noivos nesse momento. Então, eu acho que todos nós temos um pouco de percepção musical. Às vezes a gente não toca um instrumento, às vezes a gente não é cantor profissional, mas todo mundo, às vezes, tem pessoas que não são musicistas profissionais, não são músicos profissionais, mas tem um ouvido, né? Então a pessoa ouve aquele todo, então esse é o primeiro passo, é que você ouvir aquilo te agradar, né? Agora, existem umas outras questões, mas eu sempre falo isso com o Guilherme, né, que eu acho que a maior dificuldade é a percepção, a gente conversa muito sobre isso, que aí são os níveis musicais, porque aí só quem é um pouco mais entendido que vai observar, né, essa diferença no tocar e no cantar. Mas eu acho que o mais difícil no casamento é você encontrar um fornecedor que realmente se importe com aquilo. Né? Porque é um momento tão especial, uma cerimônia de casamento é algo tão grande, é algo tão fantástico, sabe? Tão cheio de importância, né? Tem pessoas que acreditam em energia, tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que têm religiões diversas. Então a pessoa coloca aquilo que ela acredita ali. Então é preciso que a pessoa que vai cantar, porque a música tem um poder de unir, sabe? De fazer com que aquilo fique mais harmônico, mais especial. Então eu acho que é muito importante quando você se preocupa com o outro, com o momento do outro, com o casamento do outro. Aconteceu agora nesse sábado, nós tivemos um casamento, quer dizer, eu já canto
há muitos anos. E casamento, mais de 20 anos, porque antes de estar no instrumental já cantava. E ela fez os votos e eu chorei, né? Assim, claro que a gente não pode chorar torrencialmente, senão, né? Mas as lágrimas desceram. Então, tipo assim, eu já ouvi votos, assim como você, a gente já ouviu milhares de votos. Mas por que eu me emocionei ali? Porque as pessoas são únicas, entendeu? Então, eu acho que a maior... acho que o mais importante na hora de escolher um fornecedor, de escolher a música para o casamento, é você perceber, escolher alguém que se importe com aquilo. Porque quem se importa se conecta, né? Eu acho que isso é mais interessante. Essa conexão é que eu acho que é mais importante. Quando se fala de música, então, mais ainda, né? Eu acho que as cerimônias, elas podem ser religiosas ou não, mas, digamos assim, de forma bem abstrata, né? A espiritualidade da pessoa está muito conectada com a música. Sim. Fala muito, é muito interessante quando a gente percebe que está todo mundo naquela mesma energia, né? Vocês muitas vezes podem estar tocando e não tem a percepção do todo, né? Como eu posso caminhar, às vezes o pessoal de foto e filme também está muito focado naquilo ali. Para mim é um momento que eu consigo observar e eu vejo claramente quando os convidados e o casal estão conectados naquele momento que está tocando uma canção. Aquilo fala muito ao coração das pessoas, é muito importante criar essa conexão. Na verdade, eu vejo sempre que assim, é personalizado também. Na verdade, eu gosto de sentar com um casal antes de qualquer coisa. Aí eu ia te fazer essa pergunta, qual é o ponto para você definir o repertório? Eu preciso conhecer o que eles gostam, o que toca o coração deles. Porque às vezes vou casar, eu posso apresentar um monte de coisa que eu acho legal. E é o casal que escolhe, mas como que funciona? Sim. A gente ajuda, vai auxiliando eles, mas tipo assim, vai casar na igreja. Tudo bem que a igreja católica aí às vezes tem umas regras, mas a gente tenta, dentro daquilo ali, a gente passar alguma coisa que toca eles. Ajustar o máximo a personalidade Ajustar. deles. Agora, por exemplo, vai casar no campo. Eu te perguntar sobre o local também, se o local influencia. Não, então, aí o local, quando é no campo, deixa mais livre. Então, tipo assim, se tem uma música que o cara gosta, que aquilo toca, pode ir. Vai embora. Porque o que acontece? Eu acredito nessa conexão assim. A gente vai realizar o sonho dele, eles vão passar também essa energia para todo mundo lá, como o casamento sabe. Muito legal. A gente tocou, você via o semblante do noivo sorrindo, entendeu? Então tudo isso é uma coisa assim. Eu poderia falar assim, não, coloca essa música aqui que a música é muito poderosa. Muito. Tem uma conexão muito. O que eu atendi faz a gente hoje, viajar, ele falou, cara, eu adoro sax. E você vai ter que tocar Evidência. Ele adora, tipo assim, quando ele falava Evidência, pra ele... Sim, é importante pra ele. Pra ele é importante. Então, pra gente é importante também, entendeu? Eu nunca me esqueço de uma cerimônia que a gente fez numa igreja muito pequena. Era um casal maduro já, né? E de poucos convidados, uma cerimônia, um casamento mais intimista mesmo, né? E a clarinada foi a Odisseia. Eu nunca me arrepiei tanto, porque assim, eu já tinha ouvido várias vezes, a interpretação do profissional foi impecável, mas a emoção que ela sentiu ali me emocionou. Ali na porta da igreja, naquele momentinho ali, estávamos eu, ela, e eu fiquei arrepiada só de lembrar. É muito interessante observar isso, era importante para ela, foi muito bonito, e ela sentiu, ela falou assim, que coisa linda, eu tô além disso aqui. E aí ela entrou. Cara, é muito, muito, muito bonito, muito legal a gente poder presenciar esse momento e ver como que é importante. É o que eu falo, é a conexão. Ali a gente conseguiu chegar... Por isso que é tão importante quando a pessoa vai escolher a equipe de música, a pessoa entender se a equipe tem aqueles quesitos para tocar aquelas músicas que você curte. Eu ia perguntar entendeu? Pra vocês também, como é que Guilherme é melhor do que eu, pode falar sobre isso. Dos músicos, muitos clientes me perguntam isso em mesa de atendimento. Eu gosto desse estilo musical, mas aí eu preciso de só às vezes elas não entendem muito e falam, é só um teclado e uma voz, para mim tá bom. Só um violão, eu amo violino, mas aí quando de repente ela vai escolher as músicas não tem muito a ver. Como que você faz essa definição do que é importante, qual o estilo da música, qual o tipo do musicista que vai precisar tocar naquele momento? Então, tem vários tópicos, por exemplo, se ela vai... eu vejo, né, pela conversa o repertório que ela gosta. Né? Então, tipo assim, dali eu já sei mais ou menos o que vai atender. Entendi. E também tem casos assim, eu
posso tocar uma música, eu, um violino e uma flauta, e eu fazer acontecer, porque cada um tem uma musicalidade. Você pode juntar aqui 6 pessoas que às vezes não tem tanta musicalidade, então vai ficar aquém. Mas o que acontece? Eu sempre coloco o que vai atender. Às vezes ela, eu quero muito o violoncelo e o piano, e ela quer rock and roll. Tem Entendeu? nada a ver. Não tem nada a ver. Ela sonha com uma coisa, mas ela não tem noção nem do som. Às vezes ela fala assim, eu gosto daquele negócio bonito. Elas falam, é porque elas são muito estéticas. É, elas são muito porque o violoncelo é muito bonito mesmo. É bonito, mas aí, tipo assim, não, qual o repertório? Eu quero Guns N' Roses, eu quero... Tipo assim, eu falei, vamos colocar então um violão também. Então, de acordo com o que ela vai escolhendo no Você vai repertório, eu vou orientando para ver o que fica melhor. Essa escuta é muito importante. É. Eu falo muito para elas, vai lá, conversa, ouve o profissional, né? Ouve o que ele vai te falar, porque respeitar, né, o limite não do profissional, mas daquilo que você propõe para que ele faça o melhor que ele pode fazer. Por isso que a gente sempre insiste no atendimento presencial. Isso é muito importante. Claro que quando a noiva pede, a gente manda o orçamento e tudo, ele tem uns pacotes, né, pré-moldados e tudo, mas essa conversa é importante. Você precisa Porque entender isso, porque aí Guilherme, nesse atendimento, ele, né, como musicista que ele é, então ele analisa ali e vai às conduzindo o casal. Às vezes você vê na internet, ficou lindo, mas é editado. Aí você pega, não, eu vi um violoncelo e um violino, ficou perfeito. Isso acontece Mas muito. Só que ele tem editado. outras coisas gravadas por baixo, então a gente editado, explica, então às vezes não no é. ao vivo, Não é ao você não vivo. consegue fazer só com 2 instrumentos, consegue fazer, mas precisa botar mais eu não mais quero alguns. o teclado, eu queria só corda. Então tem que ter cordas, tem que ter um violoncelo, tem que ter uma viola, tem que ter um violino, tem que ter muita coisa. Não, eu vi, não fica bom, não fica bom. Uma pergunta que eu queria te fazer, recebo muito isso também das clientes na mesa de atendimento. Porque eu venho de uma família ou uma tradição, porque o bonito é só um instrumental sem voz. Doeu pra cantora. Mas aí, eu particularmente gosto da voz, que eu acho que a voz fala, né? Então ali, o instrumental também, eu já vi muitas pessoas ali com aquela sonoridade, as pessoas cantam, mas nada como a voz, né? Eu acho que a voz traz mais atenção, toca mais no meu coração. Mas aí, o que você sempre direciona? Existe um perfil, né? Aqui precisa ter uma voz, não precisa? Como então, é que é para cliente? Primeiro, eu sempre respeito o que o cliente quer. Porque se ele sonha dessa maneira instrumental, é o que vai tocar nele. Assim, na minha opinião, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Eu gosto do instrumental também, mas acho que para um instrumental ter muita potência, tem que ter mais instrumentos. Não, aí é ter que eu vou mais orientando. peso. Tipo assim, o que ele vai fazendo, falar, você precisa desse instrumento para ficar mais peso. Mas, por exemplo, ele vai casar na igreja católica. Então, eu vou falar, existe algumas partes do casamento que precisaria da voz. Você vai abrir mão? Tipo, Porque são litúrgicas, né? Então precisa ser tipo assim, uma cantado, música de dito, comunhão, né? Instrumental. É isso que às vezes os casais não entendem. Então, tipo assim, tem gente que vai falar, não, eu não quero voz. Mas mesmo assim, porque às vezes a pessoa não quer voz, não é porque ela não gosta da voz. É porque às vezes ela não ouviu a voz. Tem isso. Não, mas vamos esclarecer aqui. Eu não, de coração, eu não fico de forma Não, alguma quem atenção. chateada. Ah, Não, e eu também não fico. Já atendi várias vezes instrumental e noivas fecharam pacotes sem voz, porque o que eu acho? Eu acho que tem que ter essa conexão. E também porque a gente vai entendendo que não é uma coisa pessoal, é um gosto. Às vezes a pessoa acha mais bonito só instrumental. Não, então. E o instrumental é bonito, sim, né? Claro que eu prefiro cantado, sempre. Então, eu fiz Mas eu acho que precisa ter mais instrumentos. Eu acho que poucos não vai trazer, não vai, assim, bons músicos, Então. uns 4, 5 Eu sabia que ia conseguem. te cortar direto. Tá me cortando. O que acontece? Teve um casamento. Ele não ia falar. Ele é especialista. Ela tá falando a Teve um peça. casamento que foi até do pessoal bem assim, eram todos músicos, o pessoal dos Arautos. E escolheu a gente, né? Então, tipo assim, eu falei assim, aí ele escolheu todo o repertório clássico, só música clássica só, e escolheu uma música pra Débora cantar. Em 15 segundos. Eu falei, gente, 15 segundos, eu sei que, tipo assim, mas eu falei assim, cara, vamos tocar. Não, primeiro eu falei, vamos acrescentar um instrumento, porque você acabou escolhendo tudo instrumental e coloca a flauta, vai ficar muito legal. E, cara, eu não tenho mais condições e tal, não sei o que, já tá no limite. Eu falei, cara, então você faz questão dessa música cantada? Eu vou fazer essa música, então,
ela instrumental, ele não tá ótimo. Cara, o casamento dele ficou perfeito. Por quê? Se eu não botasse a flauta, ia ficar só eu. Mas é porque também para o cantor, é o que eu explico, é diferente você cantar um show e você cantar um casamento. Porque o que acontece? Você aqueceu a voz. Aí começou a primeira música. A música a gente não canta toda, né? Isso é uma coisa que os cantores precisam entender mesmo. Por favor, a gente precisa ficar cantando o tempo todo. Pensem nos cerimonialistas, pensem nos pais que estão ansiosos ali para entrar, e às vezes a pessoa canta mais Sim, uma música. Porque, tipo, fica a música termina, tipo, já terminou a Isso, entrada. já terminou a entrada, então. Mas a é pessoa isso que a gente chegou, fala. Imediatamente encerre. Se e cantou comece em música de Mas casamento, é isso, preciso se eu despedir acho de que muitas pega muito coisas. da diferença. É, porque o que acontece? Tem um ritmo próprio, tem uma vida. O cortejo tem uma vida própria. Tem muitas coisas inseridas. Não dá pra você ficar cantando uma música a vida toda e aí todo mundo esperando a próxima pessoa entrar e a cerimônia esperando você Mas terminar a tá todo mundo música. assim, Você tem que Porque, na terminar. verdade, existe aquele cara que é um bom músico, mas ele não tem nenhuma noção de tocar um Experiência, casamento. né? Não é por mal, ele né? fecha os Mas olhos e e canta como aí se tivesse você num- fica ali a vida toda. E não cabe isso, né? Até esqueci o que eu estava falando antes. Porque cantar em casamento é diferente de você Isso, cantar e no aí cantar uma música, claro que a gente canta, se quiser que eu vá, já fiz várias vezes, 2, 3, mas aí você aqueceu a voz, aí você fica ali, tem que ficar aquecendo, aqueceu, aí você vai, canta uma música, aí você dá uma pausa, né, porque às vezes é um instrumental, às vezes aí teve o cortejo todo, aí a voz tá aquecida, cantou o cortejo todo, aí tem a pausa para a homilia, né, a pregação do pastor. Então você fazer uma música só, não é um problema, mas exige assim o mesmo preparo. Demanda é de você cantar um casamento inteiro. Você tem que se preparar mentalmente, vocalmente, para executar aquela única canção. Então, assim, eu acho que o aproveitamento, não é que a pessoa me paga, eu não sei que muitas pessoas pagariam e tudo, mas eu acho que para o casal, de repente, seria melhor um aproveitamento de um músico que tocaria a cerimônia inteira, a não ser que ele queira mais músicas cantadas, né? Aí, Guilherme, sobre voz, no sentido, eu amo voz feminina, mas eu também gosto de voz masculina. E eu sinto que eu gosto que ele cante, mas ele não é muito chegado a cantar. Só Mas canta quando existe pede. uma resistência dos clientes com relação à voz masculina, e eu acho muito bonito. Eu realmente gosto. Claro que tem que ser uma voz, né, no perfil. E aí, o que você tem para falar pra gente sobre isso? Não, eu até já toquei alguns casamentos com homens cantando e acho bonito também. Eu cantando também, mas é lindo quando você canta. A gente tem que ir. Mas assim, eu sempre, quando eu canto casamento, acabo cantando umas músicas com dueto com ela. A gente faz um dueto bem bonito. Nunca vi vocês fazendo E na verdade, a nossa. Como é que eu faço? Na verdade, No finalzinho a gente faz, dá uma palhinha. a minha voz acaba combinando com a dela. Combina com a dela. Voz tem muito isso. Tem que combinar os timbres, né, para você fazer vocal. E a minha voz combina bastante com a de Guilherme. Eu já, né, a gente tem outras Poderia também não ser assim, mas graças a Deus. graças a Deus. então, Que tipo tem assim, voz que se espera, engraçado. Você ouve, tá afinado, mas não tá. Tá. Você sente, né, que o negócio não tá. por exemplo, Não é um encaixe perfeito. A nossa tem um encaixe tem legal. música que é um dueto, então não tem como ela ficar cantando. O homem, tipo assim, a letra já diz que é um homem que tá cantando. Sim. Aí não tem pra onde correr, eu tenho que cantar. Entendeu? Mas quando é uma coisa assim. Eu acho que é difícil eu cantar. Agora que eu cantei uma música em inglês, lá que eu fiquei uma semana inteira pra aprender inglês. Arrasou. Mas ele Mas eu canta cantei. super bem, é porque ele realmente prefere eu, estar assim, no eu instrumento. prefiro estar mais no instrumento, mas Você toca quantos instrumentos? Muita coisa. eu toco piano, toco sax, canto e violão, mas só se tiver alguém morrendo. Eu vou lá e dou um jeito, me viro. Mas eu gosto de cantar também, mas às vezes quando faço um dueto com ela, tem músicas que eu gosto de cantar. Entendeu? Tem música que eu gosto de Isso é cantar. No casamento nosso eu cantei pra ela. Cantou. Ele fez a música. Eu fiquei olhando, gente, Compôs. quem tá cantando? Não foi isso que eu combinei. Quem tá cantando era ele. Eu olhando pra ela e ela procurando É porque quem tinha tá uma luz cantando. muito forte antigamente. A filmagem era aquela luz assim que cegava a gente, né? Aí aquela luz em mim e eu sem saber, depois que eu fui ver que era ele. E falando, mudando, quando a escolha das músicas, você falou da clarinada da Odisseia, sempre eu pergunto à noiva se ela gosta da marcha e da clarinada, da marcha. Quando gosta mesmo, tem uns que gostam de verdade.
ela quer 2. Ela precisa de 2, que ela fala que aquilo ali, quando toca, que ela tá atrás da porta da igreja, aquilo ali, pra ela... Eu Coração tive essa acelera. sensação no meu. O coração acelera. É engraçado que nunca eu vi uma noiva atrás da porta. Entendeu? Tipo assim, a gente tá sempre ali, sempre eu vejo noivo. Passa mal, entendeu? Mas a noiva em si, eu nunca vi uma noiva atrás da porta. Tem um segredo. Que... Segredo. Não, é uma coisa tô sabendo do pessoal segredo? minha. Não, é uma coisa minha. Tipo assim, Tem muitas 20 noivas anos com pedem segredo, eu não pra tô eu sabendo. contar. Não, não é nada em relação a gente, não, em relação ao trabalho. Muitas noivas pedem pra eu cantar Ave Maria, né? É uma música, assim, que eu considero bem difícil de cantar, né? No tom que eu canto e tudo. E aí, eu nunca olho pra noiva, nem pro noivo. Porque eu choro, Então, você pode ver em todas as filmagens, todas as fotos, quando a gente se encontrar no casamento, você pode pensar, eu estou sempre olhando para um ponto cego. Porque se eu olhar, eu choro. Porque é muito bonito os pais, assim, essa coisa dos pais entregarem a filha do noivo, é uma coisa que eu valorizo, essa questão de família, sabe, de você levar alguém para o altar, de você entender que ali você finalizou um ciclo e que ali está começando um outro ciclo, porque para os pais, eu falo isso muito com as noivas, que eu sei que é difícil, às vezes os pais querem convidar todo mundo, quem viu o bebê e tudo, mas para os pais, o casamento é o encerramento de um ciclo, por isso que eles querem que os amigos estejam, É verdade. que para eles é um troféu. Eu tô casando minha filha e meu filho. É verdade. É verdade mesmo. Entendeu? Então, para mim, assim, claro que a entrada do noivo, muitos noivos me emocionam também, porque tem noivos que entram chorando, principalmente aqueles que falam que eu nunca vou chorar. São os primeiros a chorar. São os primeiros, realmente é muito emocionante, assim. Eu já vivi experiências muito lindas ali com as noivas, atrás do, né, na hora da entrada ali. Eu também me emociono, ao mesmo tempo que eu falo para elas assim, coloca a língua no céu da boca, olha para cima. É difícil, porque é muito emocionante. Quanto mais emoção, melhor. Para vocês, mas né? é muito bonito mesmo, e é um momento realmente singular, é importante, e eu acho que é por isso que a gente valoriza tanto. Eu sempre falo para elas também que a cerimônia é o ponto alto, né? A recepção é muito bacana, muito legal, curtição, a gente trabalha para viver essa recepção também da melhor forma possível. Mas a cerimônia eu acho que é o ponto alto, é a concretização do sonho, se dá ali, tanto que elas ficam ansiosas, nervosas, depois elas já relaxam, porque é o ponto alto. Teve uma coisa que você deve dar muito valor à cerimônia. Você fez uma pergunta, Guilherme, agora, há pouco, e ele falou assim, não, a gente primeiro, foi sobre o que ele preferia, cantado ou instrumental. Ele falou, não, a gente faz primeiramente o que os noivos desejam, e realmente é verdade. Mas tem um ponto que ele não falou, que se for possível, se aquilo for atrapalhar de alguma forma, se for alguma coisa assim inusitada, que a gente entenda que vai ser prejudicial, ele prefere declinar, né? Não foram muitas vezes, mas já declinou algumas situações, né? Como assim, às vezes a pessoa, porque às vezes os noivos não entendem algumas coisas, tipo assim, eu quero que venha de não sei da onde, quero que venha de lá de dentro, não sei o que, e às vezes não é. Aí atrapalha o trabalho em si, né? E às vezes a entrega, isso, entendeu? Então assim, claro que não, a gente não vai sair declinando nada, mas a gente sempre vai orientar dentro daquilo que é possível, que vai ficar bonito, que vai ter uma entrega musical perfeita. A gente não vai fazer nada para entregar mais ou menos só porque a pessoa quer, porque quer, né? Então ele tem essa preocupação. Né? Não, Se for para vir voando de balão, tô cansado que você vem? Se pagar, eu vou. Eu sabia que ele ia falar. Se pagar, o certo é dentro da água. Vem dentro da água também. Se pagar, Tipo. Fantástico. Então eu retiro o que eu falei, então pode retirar. Não, a gente sempre orienta. Até porque bobeira. tem coisas, por exemplo, pequenas que, tipo o som. Lá o som atende. Não, se o som não atender, a gente não vai. A gente não Imaginou, né? Ele descendo no balão. Eu imaginei a abertura do Fantástico. Foi exatamente o que eu pensei. Não, aí a gente sempre vai orientando, tipo assim, dentro da experiência, porque às vezes eu na verdade, eu coloco o que eu vou precisar. E eu sempre gosto do pessoalmente, porque o pessoalmente eu consigo explicar e fazer ele enxergar o que realmente ele precisa. Tipo assim, muita gente, às vezes eu não consigo fazer com que venha, aí eu acabo mandando um orçamento. Ele olha o valor, ele não consegue entender. Visualizar, não enxergar. consegue visualizar. Que é super normal, né? Todos nós, quando a gente pega um PDF, casamento, a gente... só porque eu falei com ela, eu falei assim, lá, você independente se vai fechar comigo ou com outra pessoa, pede para alugar o som. Porque lá o som não é bom.
Eu só vou fechar com você porque você me falou isso. Porque ninguém me falou isso. E eu falei assim, ó, no dia do casamento não tem como ficar assim. Importâncias. Talvez vai dar certo. E esse negócio que a Kelly estava falando do momento da emoção, eu sempre falo, ó, se tiver que ter alguma emoção no seu casamento, é ali na hora da cerimônia. Depois Se vai ser na igreja, se vai ser no salão, ó, vai depender do músico, vai depender do pastor, ou do celebrante, ou de quem for. Ah, vai ter emoção ali, porque lá na hora lá, é o que vai comer, o que vai A beber. gente sofre muito com som também, porque às vezes a gente faz algo na íntegra, uma gravação na íntegra, e a gente usa as músicas As músicas de vocês na gravação da Então, íntegra, né? aí, se o som tiver Se o ruim, som tá bom. interfere diretamente. É Pra verdade. gente ver como que é importante ter esse cuidado, né? É um trabalho comum. Eu acho que assim, agora, gente, eu tô falando várias coisas, mas eu queria ver. Tem alguma história que marcou vocês? Nesse Essa história desse monte de 1000 casamentos que a gente já tocou. Mais de 1000. Mais Uma de história 1000. interessante, assim, pra contar pro pessoal. Interessante. Ah, teve um casamento que me pediram para cantar Led Zeppelin. Eu falei, mas você tem certeza eu com essa voz doce? Ah, lá no rancho. No rancho, foi de ano, não foi? Ah, balancei o cabelinho Você fez todo. até o cabelinho. Não. mesmo? Mas a gente Cantei, cantou. pediu, eu falei, não, quero, vai, foi legal. Se eu não me engano, foi de ano, não foi ano Foi, nascimento? foi. Eu cantei, eu falei, meu pai. Não, assim, nada contra, eu até curto, mas não tem nada a ver com o meu perfil, né, vocal. Mas a gente faz. Doce, assim. Fora É. o Led Zeppelin, sábado, inclusive, foi tocado o tema de um jogo de muito videogame. legal, é. Muito bonito, tá? Por sinal, ficou lindo. Ficou lindo. Execução impecável e o noivo ficou encantado. Aí ele mandou uma mensagem Uma bem mensagem. interessante. Bonito isso. Já vi tocando a abertura Game of Thrones, que eu É. particularmente adoro. Eu Já nunca me tocamos esqueço também. desse noivo. Quando ele começou a tocar, ele... Minha música. Pam, pam, Ai, pararara, teve pararara. que entrou com aquela do Raça Negra. Essa Ele música veio. tava. Aí quando ele parou, começou. É, Fora muito isso, legal. todas as aberturas, né? Todos os temas de time, Flamengo, Fluminense, Vasco já foram todos, Já né? toquei já do. Teve um do Vasco que eu toquei que chegou lá, eu sou vascaíno. Chegou lá o pastor. Pô, Começar a cerimônia logo assim, ó. tristeza. Eu falei, ô pastor, faz isso comigo não, mas Flamengo, vários. Fluminense uma vez só. Teve uma situação que eu vivi, assim, que foi pra mim, eu tive que manter bem a calma, que foi um casamento que, assim, nesse local, o sacerdote não gosta de atrasos, não gosta mesmo, né? Então, houve um atraso, e aí ele foi lá na frente, falou um monte lá com a cerimonialista, e eu tô aqui no cantinho, né? E daqui a pouco ele veio pra mim, ela ainda ficou lá, porque ainda faltavam, não foi você. Faltavam algumas pessoas chegarem, eu acho que a noiva não tinha chegado, e ele virou pra mim e falou assim, pode começar a tocar. E eu sorri pra ele e falei, eu não posso. Ele falou, você começa a tocar agora. Falei, mas eu não posso. Porque... Mas como que eu vou tocar agora? Qualquer coisa você corta depois. Não, mas eu não podia, porque como que você começa? Eu acho que aí eu falei com ele, olha, vai ficar, né, assim, o buraco, a percepção fica... Eu acho que todo mundo percebe, né, uma coisa que só a gente sabia, assim, não era nada, era um atraso, claro que é chato, mas também não era nada demais, mas a gente também entende a realidade deles, não aceitar os atrasos, enfim, né, cada qual com seu cada um, mas naquele momento eu não posso. Eu vou Depois- aguardar o sinal da cerimonialista, quando ela sinalizar para mim, eu vou iniciar, porque é um trabalho, né? Eu preciso trabalhar em conjunto com a pessoa, não posso trabalhar sozinha, vou começar e pronto, acabou, não. Eu preciso. Aí ele foi compreender, eu falei, olha, eu preciso da sinalização dela para um trabalho em conjunto, né? Tem que ver se os fotógrafos estão aqui, né? Porque é um trabalho, não tô, já precisou começar, você ainda estiver, sei lá, trocando uma lente, ou você estiver acontecendo alguma outra coisa, então eu acho importante. Conta pra gente como que vocês lidam com as duas empresas, né? O casal e as duas empresas trabalhando junto todo dia. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade. Como que vocês fazem? Vocês levam o trabalho para casa, ou o trabalho fica aqui? Como é que é? Eu acho que até pro casal... Eu acho que é legal, que a gente até tem por que viver essa apontar pra realidade, né? gente também um pouco da criativa. Eu tenho muita Sim, curiosidade, como são que duas empresas. surgiu a criativa? Eu vou Em que falar. momento da sua caminhada? A Instrumentarte já existia. E Já aí? existia. E eu, na época, tinha uma loja de roupa, o Guilherme trabalhava
numa empresa, e aí a gente fazia os casamentos. Então, eu atendia as noivas lá em casa, não tinha escritório, e aí a gente atendia ali, instrumento arte e tal. E aí as noivas sempre falavam comigo, você não sabe quem faz isso, não? Aí eu comecei a fazer uns buquezinhos de marshmallow, que eu gosto de mexer com artesanato. Porque eu comecei a ficar mais em casa, por causa de Maria Clara, né? Maria Clara estava novinha, acho que foi isso, não foi? A linha do tempo tá certo? E aí depois o Guilherme quis sair do emprego. Não era o perfil, enfim. Não, corta. Antes de sair do emprego, eu saía na hora do almoço para fazer. É verdade. A gente já tinha o início da criativa. E ela fazia eu ir na rua imprimir, porque a gente não tinha as coisas ainda e... Então, assim, não tem uma coisa assim Na verdade, que a gente já estava começando. Eu fazia. Você sempre gostou dessa... Sempre gostei de artesanato, sempre papelaria. Então, papelaria eu comecei a mexer depois, perto na criativa, mas eu sempre mexi assim com biscuit, com pintura de tela, com pintura de tecido, eu sempre gostei de artesanato. E aí eu comecei fazendo essas brindes para as noivas, aí Guilherme fazia, que já tinha trabalhado na Folha, entendia um pouco de parte gráfica, Guilherme fazia as artes e eu fazia a parte artesanal. E assim começou. Mas assim, de maneira muito, uma coisinha aqui, ali. Isso. Aí depois ele quis sair lá de onde ele estava, e aí ele falou assim, eu quero investir. E na época ele falava, quero fazer brinde, sandália, copo. Na época a sandália estava muito em alta. Mas... Aí ele queria fazer isso. E aí a gente, então vamos embora, vamos fazer. Só que eu só vivia falando com ele, vamos fazer convite. Vamos fazer convite. Ele, não quero fazer convite não. Falava direto, não quero. Então surgiu mais de um querer de Guilherme, entendeu? Assim, de montar mesmo, que aí a gente montou o nome criativo e começou a fazer essa parte de sandália. Aí eu ficava ali ajudando ele. E aí depois ele foi me ensinando parte gráfica, eu fui aprendendo tudo ali como fazia. E no início era eu e ele para tudo. Eu e ele. Não tinha colaborador, não tinha nada, e a demanda era grande porque aqui em Campos não tinha ninguém que fazia papelaria de casamento. Ou se tinha, a gente também não sabia. Eu gostava desses detalhes todos, pesquisava tudo que estava em alta eu queria fazer, e aí a gente ia fazendo, depois foi acontecendo. O primeiro colaborador, o segundo, o terceiro, e fomos fazendo os primeiros convites, muito simples, não tinha maquinário ainda, assim, né, para fazer acabamento, e a gente foi indo. Em relação à sua pergunta, a gente viveu intensamente, eu acho que os 6 primeiros anos, assim, muito nós dois em tudo, né? Ainda é, só que hoje a gente como a gente saiu, não é tudo tão conectado lá em casa, a gente já consegue estar em casa e estar no trabalho. Mas os primeiros anos era tudo junto. A gente não via anoitecer, não via amanhecer. E as empresas, como é que são? Existe? Isso aqui é mais para você, isso é mais para você, ou tá tudo Então, junto? Com o tempo, a gente foi percebendo, as empresas são dos dois, é claro. Eu acho que a criativa é o xodózinho dela, eu acho. Não sei se eu acho o xodózinho dele. Apesar dos dois amarem tudo. Então, eu amo a música. Muito, muito, muito. Mas eu sempre tive um pouco de dificuldade de vender instrumentais por falar de mim mesma, assim, quem é cantora? O pessoal falou assim, você... Aí eu já ficava tímida. E aí Guilherme foi tomando, foi acontecendo naturalmente. E a criativa, à medida que foi crescendo, foi precisando de uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser, que era de uma gestora. Uma pessoa que trabalhasse na parte administrativa mesmo, que separasse, que fosse primeiro no operacional, depois fosse montando os setores mesmo, setorizando. Para poder crescer, você vai tendo que setorizar, contratar colaborador. E aí eu fui vendo que no início não gostava muito, mas depois eu fui ficando e fui me apaixonando por esse mundo empreendedor. Na verdade, então eu acho que eu cuido mais, assim. Ela cuida mais e, tipo assim, como a gente começou com tudo, eu sempre falo que a gente sabe fazer tudo. Então, tipo assim, na pandemia mesmo, a gente se virou sozinho, porque a gente foi... os colaboradores tiveram que ficar em casa. Não é porque... Então, tipo assim, eu tô ali no meu escritório da Instrumentarte, mas de vez em quando vem, Guilherme... Eu sempre falo, se tiver alguma coisa que vocês não estão conseguindo, me chama. Agora, fora isso, eu demorei um tempo sair de lá. Demorou muito. O Guilherme foi o que mais demorou a sair da operacional. Porque eu não conseguia passar aquilo ali, eu achava que só eu podia fazer. Entendeu? Mas hoje em dia não, eu falei, às vezes fala assim, tem que fazer isso. Eu falei, gente, mas por que não fez? Aí aos poucos eles foram fazendo. Aí quando acontece uma coisa assim, que eu sei que eles ainda não conseguem, eu falo assim, quando acontecer isso agora, é só fazer isso. Uma coisa legal de falar, que a gente não falou, não sei se o pessoal reparou, é que a gente não tá no mesmo cenário.
Ah, é! E hoje, especialmente, eu acho que eu falei no início que nós estamos na casa criativa. É verdade. A gente recebe. Isso aí, acho que eu falei assim no início. A gente está aqui num cenário diferente, porque a criativa hoje é esse lugar imenso aqui, que vocês podem ver. Aqui a gente tem um acolhimento, né? Eu falo a gente, mas os clientes, todos os fornecedores, aqui a gente recebe. Aqui a gente tem possibilidade de estar com o cliente, depois a gente precisa resolver uma pendência, a gente vem para a mesinha, a gente conversa, bate papo. Por isso que eu falei que tem muito de ser a casa criativa, que é o acolhimento que a gente recebe aqui. E na verdade, Débora também, ela é boa para isso, essa questão de criatividade e tal. Eu sempre vejo assim, eu tenho uma coisa que eu sempre falo que Deus ilumina na hora. Ah, precisa fazer isso aqui, mas eu não sei como fazer. Eu falei, calma, gadinho. Eu vou lá dentro e eu consigo chegar no finalmente. Essa caixa não tem como fazer. Eu falei, tem sim. Guilherme é muito bom. Aí eu vou lá. Isso é uma coisa muito bacana, né? Porque as noivas, elas têm uma mente que voa, né? Então, às vezes elas veem digamos assim, um protótipo de uma coisa, mas isso aqui eu posso fazer assim e tentar mudar e tentar colocar eu gosto jeitinho dela. muito de fazer coisa diferente. Toda vez que a pessoa chega aqui na criativa e fala assim, eu quero fazer isso. Se é diferente, eu vou te perguntar isso. Eu gosto. O que é quando a gente, né, quando eu coloco lá no meu budget final ali, discrimino os itens, eu coloco lá papelaria. Então, o que é a papelaria de casamento? Porque muitas vezes elas não entendem, elas acham é só o convite. Não, o que é a papelaria? Quais são os itens que englobam a papelaria? O que é essencial? O que às vezes de repente pode não ser essencial, mas pode ser importante para aquela noiva, para aquele casamento em si? E não, a papelaria de casamento começa pelo convite. Pelo convite, que né? eu particularmente acho que é essencial. Então, e aí quando entrou o digital, muita gente achou assim, vai ficar obsoleto, não vai ter mais. Eu lembro Não, muito. gente, faz total diferença Também, na fotografia, de detalhes. Eu sempre peço, Não, e não é leva só seu isso. convite, O digital leva tá aí, a gente tem que. Eu sou muito aberta, assim, a tudo quanto é novidade. E eu também cheguei a pensar isso. Gente, será que realmente chegou a hora de acabar o físico? E não. E aí aconteceu uma coisa que eu não imaginava, que como o digital ficou muito comum, aí o físico ficou ainda mais interessante. Sim. Porque aí só as pessoas que realmente querem demonstrar um diferencial, elas fazem um convite físico. No geral, o casamento, todas elas fazem 15 anos e tudo. E aí a papelaria tem uma série, hoje a gente tem 158 produtos, né? E nessa parte de convite nós temos aqui modelos, 60 modelos, 70 modelos, e também se a noiva quiser um modelo personalizado, diferente, a gente pode fazer uma criação para ela. Né, ou para debutante, ou para aniversariante, a gente está sempre fazendo novidade. E aí tem uma série de GIFs, e tem essa parte de kistolete, menu, que faz parte da papelaria, leque, lágrimas de alegria. Então, o que é mais interessante é que às vezes elas não têm essa compreensão. Caixinha de doce. Mas eu posso fazer minha lágrima de alegria em casa? Pode. Mas o mais interessante é que você vai ter, né, a sua identidade, a impressão, a harmonia da papelaria. Tudo igual. E às vezes, né, elas não têm muito essa noção. A forma de impressão, o local que se imprime, o tipo, não vai ser igual. Então, quando a noiva ela não tem como que eu vou dizer, quando o budget dela já tem, né, um valor e ela não pode de repente acrescentar muito na papelaria, né, porque tem realidades e realidades, a gente fala o quê? Faz o convite e o menu, que é o mais importante, né? E quem já pode tudo e que não tem tempo, eu acho os fotos também verdade. Esses dias, né, agora um tempo atrás nós tivemos uma famosa que foi uma polêmica, inclusive, né? Ela leu os votos no celular. Eu acho todas muito. As pessoas falaram, gente, a coisa mais linda do mundo. Sim, é verdade. Nós temos um maior cuidado, inclusive, o que eu acho muito interessante, né? Sempre eles leem os votos e colocam ali no lugar onde vai estar o pastor ou o celebrante, e eu tenho sempre esse cuidado em recolher e guardar. Porque é importante para eles depois, né? Eu sempre falo isso nas minhas conversas particulares, quem é meu cliente sabe, né? Que eu gosto de ter essas conversas, dessas orientações, com um pouco de experiência. Que talvez no momento que vocês estejam em crise, ou mesmo num momento de alegria, poder ler novamente, leia. O celular você pode perder. Assim como o álbum de casamento. Eu acho que a gente precisa estar voltando, o que é importante.
O que acontece com a papelaria e essa parte de convite, né? As pessoas vivem numa correria, não se veem mais, se fala o tempo todo pela internet, que é bom, ok, ótimo. E aí o convite demanda o quê? Demanda você pausar e entregar. E aí é uma experiência única, porque você abraça as pessoas, você recebe, e as pessoas vão no seu casamento. Porque hoje em dia está todo mundo tão ocupado, porque mesmo que ele não tenha o que fazer, um evento para ir no dia, ela tem Netflix, internet, a casa. Então, assim, para você sair de casa hoje, para você ir no evento, você precisa se sentir especial ou ter muita consideração pelo casal. A pessoa se sente realmente especial. Então, quando você recebe um convite físico, a pessoa entende assim, nossa, a pessoa veio aqui me entregar. Então, é diferente. Fez questão, né? E essa relação da noiva fazer, tem noivas que gostam. E quando você gosta, não adianta, você põe a mão na massa. Só que nós trabalhamos com uma papelaria de luxo, então tem acabamento gráfico, são coisas que a pessoa não vai conseguir fazer na casa, porque você precisa de máquinas e tudo para fazer. Mas assim, para quem gosta e tem tempo e tem jeito, né? Mas, gente, dá trabalho, tá? Eu sei que as pessoas acham assim, uma coisa, não, mas dá bastante trabalho. Né? Fazer papelaria e tudo, a gente tem uma equipe grande aqui. Foi uma vez que uma noiva ficou dentro da produção. Ela, gente, eu não sabia que ia fazer o convite de fazer isso tudo, não. Eu tenho vontade de fazer um vídeo eu falei, com passo a passo, para que as pessoas entendam quantos processos são. Isso é legal. Porque são muitos processos. Eu alerto sempre a elas realmente não têm dimensão do quanto é demorado esse processo, né? Desde a criação da identidade até a execução e até a finalização. Então, antigamente, eu falava assim, olha, você precisa ver isso aí mais ou menos com 6 a 8 meses antes do casamento. Mas tão cedo, só vou entregar o convite lá na frente. Não, precisa ver com antecedência. Por quê? Porque quando elas começam a tomar altura do processo, elas começam a ver, eu não gostei muito dessa letrinha, eu não gostei muito dessa cor. E isso, como a linha de produção é complicado, tem muita gente, tem muita fluência de serviço, é importante ter essa antecedência para que realmente elas possam opinar e possam ser atendidas. Não, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, que nós vendemos o que você não pega numa prateleira. É algo feito para você, é algo feito para aquele momento. Então, assim, se a pessoa pensar nesse âmbito, você vai ver que é muito especial, foi feito para você, isso não existe em lugar nenhum. Que eu não sabia, foi muito E leva tempo, porque tem que ficar do gosto do cliente, ainda tem que botar o papel que gosta. Então, assim, tem que ser feito com cuidado, porque tem uma grande parte que é feita com máquina, mas tem uma grande parte que é feita manualmente, que são os laços. Sim, assim, uma grande parte. Muito interessante. Eu tive 2 experiências com 2 clientes. Uma, ela conheceu o noivo acho que foi em Tiradentes, né? Foi em Minas. Sim, carro. E que o convite dela era registro da igreja, lindo, foi muito bonito. Para ela aquilo tinha uma importância muito grande. E eu me lembro que depois ela me falou, e a mãe também, que as pessoas ficaram super encantadas em receber e guardar um convite. E isso é muito importante. Sim. Porque o que mais elas falam, o convite todo mundo vai jogar fora depois. Na verdade, tudo vai ser jogado fora, né? Porque a comida vai comer, a flor. O vestido vai ser devolvido. Se a gente não pensar na experiência, né? A gente é uma experiência como um todo. E os detalhes, eu considero assim, claro, né? Foto, a energia da festa, a música, é tudo um conjunto, tudo, né? É um conjunto. E aí eu sempre falo com as noivas, eu converso muito com elas aqui, olha, você tem que entender que para o nível da festa que você está fazendo, para tudo que você já adquiriu, você não colocar um kitzinho toalete lá, uma falta de cuidado. Sim. Porque no fundo, um bom anfitrião, ele se antecipa às necessidades, sim, do convidado. Então por isso que ele põe kit, por isso que ele põe uma lágrimazinha de alegria, por isso que ele põe um chinelinho, porque na hora que cansar o pé, o convidado não vai embora. Tem gente que não gosta de ficar descalço. E aí o convidado não vai embora, ele vai curtir mais a pista. Não gosta e não é legal, porque cai um pouco na pista, as pessoas podem se cortar, os locais, a gente não é correto, numa festa uma pessoa descalça. E quanto ao prazo que você falou, precisa ver com antecedência. São muitos itens, muitos detalhes. Pode ver, tem noiva que vê com um ano e meio. A outra cliente que eu ia te falar que eu achei muito interessante, ela tinha um desenho que ela fez logo no início do namoro dos dois. E esse desenho foi o convite dos padrinhos, foi muito representativo para ela. E eu até perguntei por que ela tá com o cabelo curtinho, ou ela vai casar agora, ela já tá com o cabelo maior. Cabelo grande. Ela falou, não, porque importante para mim era esse momento, que o desenho foi feito naquele momento. Então ela fez questão
de reconhecer naquele momento e passar para as pessoas aquele momento importante para ela. Então, assim, foi estampado, né? Exatamente o desenho dela ficou lindo e muito, 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 assim, ela falou assim, nossa, estou encantada. Então, acho que, assim, mais uma vez, né, o que a gente busca no casamento, todos nós como profissionais, é a experiência. Acho que o casamento, ele é a maior experiência até aquele momento ali da vida de qualquer pessoa. Sim. Depois virão os filhos, outras festas, outros eventos, mas o casamento eu acho que é uma grande experiência. Então, tudo agrega, né, a música agrega, a fotografia agrega, o convite agrega, então tudo que a gente pode fazer para que aquele momento seja especial, decoração, personalizado, buffet. diferenciado, a gente faz. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente trabalha com isso, né? Fazendo com que aquilo fique vivo. E às vezes a pessoa tem aquela, ai, que convite bonito, né? É o primeiro encontro, o primeiro contato. Eu falo muito isso com as noivas, né? É o que está por vir. É o anúncio do que está por vir. E ainda assim, As maiores acontecimentos do mundo foram escritos em um papel. Aí o dia do seu casamento você quer mandar digitalmente. Ok, a gente respeita, entende, tem casos e casos, né? Sem julgamento. Eu acho que o digital está aí. Mas se eu fosse me casar hoje, eu queria escrever no papel. Você vai fazer aquilo. digital? Faça, sei lá, pra você ter. Não abra porque você ter algo. Tipo, cara, você guardar aquilo. Eu acho muito demais. Aí muita Eu gente acho fala que a assim identidade também. conversa, sabe? Aí tem algumas, né? Mas não é a maioria, não. Ah, que só gente velha. Não é, gente. As pessoas gostam de coisas de serem cuidadas. Eu acho que é isso que você fala. Valor. Você sente Sim. Sim, Eu falo claro. uma coisa que eu sempre falo para elas, né? Quando a gente recebe um convite, a gente sabe exatamente como a gente vai se comportar perante aquele evento. Se a gente vai Sim. arrumado demais, se a gente tá tudo especificado ali e cria essa expectativa. Qual seria o sentido de você preparar, oferecer uma festa às pessoas, se você não quiser criar essa expectativa, partilhar essa experiência? Eu tive uma noiva que ela falou, a gente se interrompeu. a gente fala muito. Que ela falou pra mim, eu fiquei muito encantada com ela. Ao final do casamento, ela falou essa frase pra mim, a Camila. Eu falei, e aí, como é que eu sempre perguntei? Você gostou? Ela falou assim, que é a realização do meu sonho. Foi poder oferecer essa festa para as pessoas que eu amo. Aí ela falou essa frase, desde o convite até agora no final. Então, assim, foi uma noiva muito zelosa, muito cuidadosa, cuidou de todos os detalhes, acompanhou tudo que ela pôde, fez da melhor forma, mas assim, ela fez questão, então assim, ela traçou a exata linha do tempo, desde o convite até agora, quando a festa Ela percebeu. Então, assim, começa realmente no convite, acho que isso é muito importante. E aí a gente entra num parâmetro que eu acho que agrega todos os fornecedores, que você ter o que festejar, o que celebrar, é uma das coisas mais importantes da vida, a gente ter. Então, você poder celebrar o amor com as pessoas que você ama, que considera, eu acho que só isso já vale realmente o convite, decoração, fotógrafo, o investimento todo, porque você tem que viver o máximo que você puder. Vamos casar aí? Pode casar, sim. Gente, que papo gostoso! Se deixar, a gente Se inscreva no nosso canal. se inscreva no nosso canal. Olha só. Temos aí o Instagram para vocês curtirem, nosso canal no YouTube também. Aí vocês podem compartilhar esse vídeo. Curtam também lá o Instagram da Instrumentarte, o Instagram da Criativa. A Instrumentarte também tem canal no YouTube. Sim. Então, A Criativa é a que faz as nossas canecas. Sim. Ah! E não estão aqui hoje. Cadê o meu presente? Aí eu mesmo é a faço. própria Criativa que faz. Mas foi muito bom estar com vocês. Foi maravilhoso, gente. Muito bonzinho. Nós amamos. Que isso, gente. Foi muito bom, foi obrigada. muito gostoso, gente. E aguardem que esse é apenas um de muitos episódios maravilhosos que estão vindo por aí. E é isso. Beijo! Próximo.